Oi, eu sou a Júlia. Eu sou a Isadora. Nós somos alunas da terceira série do ensino médio e eu tô aqui no GDV há 12 anos. Eu tô no GDV há 3 anos. Bom, como eu tô no GDV há muito tempo, eu conheci vários professores do colégio, né? E eu acho que isso é o que mais me chamou a atenção dentro da escola, porque a dinâmica entre aluno e professor no GDV, para mim, se adaptou muito bem e é a minha coisa favorita aqui dentro. E com isso, eles sempre nos motivaram a participar de coisas diferentes dentro da escola. Então, a gente sempre participou de Olimpíadas e nesse ano nós ingressamos nas Olimpíadas Nacionais de Ciências, a UNC, e eu consegui conquistar a medalha de prata nisso. E eu acho que é muito importante para construir nossa trajetória dentro do colégio e trazer mais ensinamentos, inclusive para entrar depois nas faculdades. Eu quero seguir a carreira dentro da área de biológicas. A minha ideia é fazer ciências biomédicas, então a UNC se adapta a isso, porque é focado principalmente nas ciências, então traz questões de química, física, biologia, também parte da história. E os professores sempre nos motivaram e incentivaram a prestar para essas Olimpíadas. E todo o conhecimento que a gente foi construindo ao longo dos anos dentro do GDV nos preparou para prestar agora no ensino médio diferentes tipos de provas. Então, eu acho que fazer várias Olimpíadas ao longo dos anos foi uma coisa que ajudou na preparação, porque a gente foi ganhando prática para isso. Então você vai percebendo como funciona a prova, os conhecimentos necessários, e tanto os professores quanto os nossos orientadores, que como eu comentei, eu estou há 12 anos, então eu já passei por mais de um orientador. O incentivo que eles foram dando para a gente ao longo desses anos com certeza ajudou muito, e a dinâmica feita nas aulas também para construir esse conhecimento ao longo dos anos. Ao longo dos anos eu fui fazendo diferentes tipos de amizades dentro do colégio, que se adaptam a cada fase de vida, as mudanças. E eu acho que isso é muito importante, inclusive para incentivar a gente a continuar nos estudos, seguir os nossos objetivos. Então as amizades vão se adaptando com essas mudanças e combinam com a fase que a gente está dentro da escola. Eu entrei no GDV, era 2021, e eu lembro que eu não queria mudar de escola porque estavam acontecendo várias coisas e eu tinha muito apego na minha escola antiga. E o único motivo que eu ia ter que arrumar uma escola diferente, que eu não ia poder ficar na escola que eu frequentei por tanto tempo, era que eu estava indo me mudar para casa do meu pai, que é aqui do lado. Então, ir para o GDV seria ótimo, seria muito prático. Eu tinha visitado a escola, eu tinha achado a escola legal, mas eu não queria desapegar de tudo que eu já tinha vivido, de tudo que eu já estava passando. Foi difícil para mim, especialmente no começo, porque quando eu cheguei no GDV, tava uma mistura de aula online com aula presencial, então era muito difícil para mim, sempre foi difícil a parte da aula online. Eu nunca consegui me adaptar direito. Só que quando eu consegui conversar com o meu orientador para vir todos os dias presencialmente para a escola, eu comecei a realmente conseguir fazer parte do GDV, porque as aulas dos professores eram muito boas, todos os conteúdos que eles passavam eram muito enriquecedores. Eu comecei a aprender sobre coisas que eu não aprendia antes, eu aprendi muito mais sobre ciência, muito mais sobre matemática, muito mais sobre, acho que todas as matérias, história, geografia, artes. Tudo isso foi construindo esse conteúdo em cima de mim. E os professores são absolutamente incríveis. Inclusive, os professores da área de Ciências da Natureza são, na minha opinião, os melhores. Eu adoro o nosso professor de Biologia, nosso professor de Química e o nosso professor de Física. Eles foram fenomenais desde o primeiro ano até agora. E eu lembro que uma das coisas que eles sempre nos incentivavam a fazer era participar de Olimpíadas. Porque já tiveram vários casos de alunos que estavam no terceiro ano do ensino médio, conseguiram medalhas de prata, de ouro e conseguiram ingressar na faculdade a partir daí. Especialmente Olimpíadas como a Olimpíada Nacional de Física, a Olimpíada Nacional de Ciências, a Olimpíada de Matemática e várias outras Olimpíadas assim. Então, desde o momento que eu entrei no primeiro ano, eu consegui me adaptar aos conteúdos, porque os professores eram muito bons. Se os professores não fossem tão bons, eu ia ter muita dificuldade, porque a maioria das matérias eu nunca tinha nem ouvido falar. Eu entrei na escola e não sabia o que era um átomo. Então, o trabalho que os professores fizeram comigo foi
sem igual. Se fosse qualquer outro professor ou qualquer outra escola, não teria dado certo. Eu acho que eu não teria conseguido evoluir tanto. E aí a gente participou da primeira Olimpíada de Ciências no primeiro ano, que foi ótimo, eu ganhei medalha de bronze. E a gente participou de novo no segundo ano, que estava um pouco mais difícil e eu não consegui nenhuma premiação. Só que agora, nesse ano, a gente está com muito conteúdo acumulativo. O jeito que as matérias como matéria de física são dadas, que ele vai construindo desde o básico e vai deixando mais complexo. Biologia, química principalmente, porque a gente tem uma professora que trabalha desde a estrutura molecular do átomo até coisas extremamente complexas, e esse caminho linear foi muito bom. Eu acho que qualquer um consegue entender química com ela explicando. E com todo esse conteúdo que foi sendo tratado, que foi sendo elaborado, eu fiz a Olimpíada de Ciências. Chegou na segunda fase e todo mundo estava falando: nossa, tá difícil, tá impossível, ninguém vai conseguir, tá horroroso. Mas eu consegui passar para a segunda fase, eu fiz a segunda fase e eu acabei conseguindo medalha de prata, que acaba sendo muito vantajoso para mim, porque a medalha de prata na Olimpíada Nacional de Ciências garante uma pontuação em faculdades como a Unicamp, que me garantem vagas olímpicas. Então, com a nota que eu tive na Olimpíada, eu posso aplicar para um curso de física, que é a área que eu quero. Na verdade, a área que eu quero é astronomia, só que se eu for para física, eu posso ir para astronomia. Então, conseguir essa medalha e saber que eu já posso ir para física se tudo der errado até o final do ano. Se eu for nos vestibulares, eu zerar tudo, eu não conseguir nada, eu ficar doente e não poder fazer as provas. Eu já tenho física, eu já tenho um curso, eu já tenho uma coisa que é muito importante para mim. Então eu sinto que isso tirou muito uma pressão minha para fazer os vestibulares. Talvez eu até passe em algum outro vestibular como a FUVEST, por exemplo, porque eu vou estar tranquila fazendo a prova. Eu vou usar o que a escola foi construindo em mim ao longo do tempo. Eu vou estar tranquila porque eu tenho essa medalha de prata, porque eu já tenho esse caminho olhando para mim. E possivelmente eu vou fazer uma prova muito melhor do que eu faria se eu não tivesse feito a Olimpíada ou se eu não tivesse nem sequer entrado no GDV. Uma vez GDV, sempre GDV.